Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. A casa de misericórdia. João capítulo 5, versos do 1 ao 9, 5 do 1 ao 9, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus, Pai de misericórdia, Deus eterno, Deus maravilhoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para aprendermos mais de Ti. Perdoa os meus pecados, Senhor, e em nome de Jesus eu te peço, venha através de Teu Santo Espírito, Paizinho, falar à Tua igreja as palavras do Teu coração. Venha, Senhor, uma vez mais, edificar-nos, alimentar-nos, através do poder que há na Tua palavra. É a oração que eu te faço agradecido, no nome precioso de Jesus. Amém. A casa de misericórdia. O texto sagrado, ele diz que havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Só neste primeiro versículo, ele já nos esclarece muitas coisas. Havia uma festa, esta festa era dos judeus. Jesus estava distante e subiu para Jerusalém. E nós sabemos que se era uma festa que levava o povo para se reunir em Jerusalém, esta festa, com toda a certeza, ela ocorria no templo. Então, nós temos aqui, havia uma festa, era no templo, em Jerusalém, era uma festa dos judeus, festa juntava todo o povo, e certamente o templo estava todo preparado para aquele evento maravilhoso, com aquela comemoração, aquela festa, e Jesus sobe para quê? Para ir à festa. Onde? No templo. Se a festa era no templo, e Jesus estava indo para lá, a festa é no templo, ele sobe para a festa, mas o que é que nos diz a palavra? Ele vai para um lugar chamado Betesda, que era um tanque junto à
Porta das Ovelhas. Na entrada da cidade tinha uma porta chamada Porta das Ovelhas, e ao lado da porta esse local, esse tanque, e onde diz que era chamado em hebraico Betesda. E neste lugar havia o quê? Uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então a história, a passagem bíblica nos fala de duas multidões. Uma multidão que estava numa festa no templo, e outra multidão que não teve acesso ao templo e que estava num local chamado Betesda, e era uma multidão de enfermos. Interessante. E eu alegro meu coração ao ver que Jesus, quando entra em Jerusalém, ele ia para aquela festa, mas ele foi ao encontro dos doentes. Aleluia. E ele vai para aquele local onde tinha uma multidão, e ele foi com um propósito específico. Certamente a palavra nos mostra isto. Ele foi exatamente se encontrar com um paralítico. E o que me chama mais a atenção, e eu desperto a sua atenção também, esse paralítico, ele não estava clamando por Jesus, ele não estava chamando Jesus. Quando ele viu Jesus, ele não chamou. Jesus foi para se encontrar com ele. Não é interessante? O que teria movido o coração do nosso mestre para deixar de ir na festa, para ir para Betesda, para ir onde estava uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, e ele foi se encontrar com uma pessoa que sequer o conhecia? Ele vai para se encontrar com um paralítico e cura aquele paralítico. É uma história comum de qualquer forma, porque se a gente pensar bem, Jesus, afinal de contas, em sua passagem pela terra, ele curou muita gente, não foi? Ele curou, foi mais um que ele curou. Mas há uma característica especial neste paralítico, que nos mostra uma outra faceta da graça de Deus pela criatura humana. Por trás desta história estão três grandes lições para as quais nós devemos atentar na noite de hoje. E a primeira lição é a opção de Jesus. A opção de Jesus é a nossa primeira lição. No templo há festa, no templo há imponência, no templo há ritual, há gente paramentada, no templo há palavras ensaiadas, toda uma preparação. Mas em Betesda há o contrário. Em Betesda não tem palavra ensaiada, não tem paramento, não tem ritual. Em Betesda não tem pompa, não tem luzes, não tem glória. Tem uma multidão carente, uma multidão doente, jogada lá naquele lugar, em busca de algum milagre que acontecesse na vida deles. Eles ouviam dizer que lá em Betesda, vez por outra, um anjo descia e movia as águas, e que o primeiro que se jogasse ali conseguiria ser curado. Aquela multidão acreditava nisso, foram em busca disso. Era uma multidão de aflitos, uma multidão de desesperados, uma multidão que exercia uma espécie de fé em alguma coisa que era praticamente uma crendice popular. A Bíblia não deixa muito claro isso aqui. Eu não quero forçar o texto, nem vou forçar o texto. Mas como a Bíblia se explica pela própria Bíblia, nós não temos nenhum relato verídico dizendo que alguém foi curado porque foi jogado ali. Diz, e o primeiro que se jogou saiu curado, um cego se jogou ali. Não diz. Diz que havia uma expectativa, as pessoas foram para lá nessa expectativa. Bom, diz que aqui um anjo mexe as águas e o primeiro que se jogar é curado. Nós sabemos pelo relato inteiro da Bíblia que este aparentemente não é o método de Deus. E Jesus foi para aquele lugar e se encontrou com aquele paralítico. Então Jesus não se prendeu ao ritual,
Jesus não se sentiu atraído pela pompa, Jesus não se sentiu atraído pela liturgia, ou seja, pela maneira que estavam prestando um culto naquele tempo. Não foi a liturgia, não foi a pompa, não foi os paramentos, não foram as pessoas que estavam lá cheias de glória e honra. Não foi nada disso que atraiu Jesus. Qual foi a primeira lição? Ele optou por um lugar chamado Betesda, onde está a multidão necessitada. Betesda significa casa da misericórdia. Que interessante. Era um lugar que era reconhecido por ser a casa da misericórdia. Não era o templo, era aquele lugar. E Jesus optou em ir para Betesda. Esta é a primeira lição do texto. Queremos encontrar Jesus? Você quer encontrar Jesus? Nós não vamos encontrá-lo no meio de roupas, paramentos. Nós não vamos encontrá-lo no meio de ladainhas, no meio de ritos, no meio de religiosidade, porque o templo estava cheio de religiosidade e Jesus não foi para lá. Nós vamos encontrá-lo onde estão as pessoas carentes, nós vamos encontrá-lo onde estão os doentes, onde estão os enfermos, porque Jesus é o homem que veio para exercer a misericórdia. Há uma festa no templo, lá estão as pessoas sãs. Em Betesda não tem festa, lá só tem pessoa doente. Por que ele vai para Betesda e não para o templo? Vamos para a palavra. Marcos capítulo 2, verso 17 tem a resposta do porquê Jesus não foi para o templo onde estavam as pessoas sãs. Ele foi para um lugar onde estavam as pessoas enfermas. Marcos 2,17 nos esclarece: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Que advertência fantástica! Pensemos juntos como nós valorizamos toda a religiosidade, como nós valorizamos toda a aparência de religiosidade, toda a capa religiosa que nós construímos ao redor da pessoa de Jesus, e nós achamos que toda esta capa, que todo este revestimento que nós criamos em torno de Jesus, está aí o Natal sendo comemorado pelo homem agora. Criaram toda uma religiosidade em torno do nascimento de Jesus, onde tudo é comemorado, tudo é festejado, e se esquece que o aniversário de Jesus, o aniversariante fica a maior parte das vezes de fora da festa. Papai Noel é quem tem lugar, e nós seres humanos criamos toda esta capa de religiosidade em torno de Jesus. E nós achamos que toda esta capa, que todo este revestimento é necessário para se chegar a Jesus. Irmãos, ele despreza estas coisas. O texto nos mostrou. Ele não deu bola para nada disso. Ele foi para onde estava a gente precisando dele. Aleluia! Aquelas pessoas que aos olhos humanos não têm valor aos olhos dele. Se alguém pensa que pode subornar Deus com alguma vestidura religiosa, está enganado, porque ele conhece o coração. Ele não olha para o exterior, ele olha para o nosso interior. Ele conhece o coração e ele nunca é seduzido por aquilo que nós mostramos aos homens. De que adianta eu estar aqui com terno, gravata, se meu coração não estiver limpo? Nós não enganamos a Jesus. Ele não se seduz por isso, ele não se comove com isso. Ele é comovido pela nossa carência, ele é comovido pela nossa paralisia espiritual, ele é comovido pela nossa enfermidade espiritual. E aquela multidão não estava no templo, ela estava em Betesda. Eis aqui uma advertência para nós, irmãos. Nem sempre o templo atrai o povo. Outra verdade séria: não adianta templo muito suntuoso, muito bonito, enquanto o templo não for visto
pelas pessoas como Betesda, ou seja, o templo precisa ser visto, precisa ser reconhecido pelas pessoas como Betesda, como casa de misericórdia. Se este templo não for reconhecido como Betesda, de nada adianta o templo. Casa de misericórdia. As nossas igrejas precisam ser Betesda, pois é exatamente nessas casas de misericórdia que Jesus estará operando milagres. É nessas casas de misericórdia que Jesus estará operando prodígios e maravilhas. E a segunda lição é a situação do homem. A primeira, a opção de Jesus. A segunda, a situação do homem. E o texto nos diz no versículo 5: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Ele não estava lá em Betesda durante 38 anos. Ele era enfermo já há 38 anos, e naquele momento ele estava passando, pelo que diz o texto, alguns dias ali. Ele já estava aparentemente conformado ali. Eu tento me jogar na água, mas os outros passam na minha frente e eu não consigo. Eu estou aqui esperando. E é interessante porque ele estava deitado, ele era paralítico, e haviam deitado ele em um leito. Irmãos, a outra lição é esta: quem sofre precisa de socorro. Aquele paralítico, ele era inútil há quase 40 anos, fazia 38 anos que ele era enfermo, se achava enfermo. Mas ele buscava sem esperança, na verdade, uma solução que viesse da crença de que um anjo vinha naquele lugar mexer as águas. Ele estava naquela esperança ali, bom, quem sabe. E imagina só que loucura devia ser aquele lugar quando a água se mexesse lá, talvez com o vento. Era o povo todo se jogando, uns empurrando os outros. Um paralítico, como é que tinha condição de chegar? Eu creio que era uma crença que Deus não ia fazer isso, judiar com aquelas pessoas desse jeito. Mas as pessoas acreditavam e passavam de um para o outro. Eles estavam ali. Quando as águas se mexiam, outros sempre se jogavam antes dele. E o tempo se passava e ele lá, prostrado em sua cama. Em nome da fé, pode se criar, em nome da fé, um ambiente de competição, de estresse, de disputa e de tensão. Naquele lugar, todos eram adversários. Concorda comigo? Todos ali eram adversários uns dos outros, querendo um milagre. Irmão, há pessoas por aí recebendo um ensinamento muito errado, que subverte a fé. A ideia de que há uma só bênção que será dada por Deus a uma só pessoa em um determinado culto, e de que a responsabilidade por receber esta bênção é sua, depende somente da sua fé. E se você não se cuidar, alguém pode receber a bênção no seu lugar. Nestes lugares, há inveja em vez de celebração, porque quando um recebe a bênção, os outros ficam com inveja, irmão. Não pode ver o outro ser abençoado, porque a bênção é disputada, talvez é estimulada para quem doa mais dinheiro, e Deus não age assim. A inveja em vez de celebração. Junto à fé, é necessário ter também conhecimento de Deus, saber quem Deus é. Ouça essa frase: crer é também pensar. Nós não podemos querer ter uma fé cega. A fé tem que ser raciocinada. Crer é também pensar. A fé não é cega, não. Alguém diz que a fé é um salto no escuro. Não é um salto no escuro. A fé não é um salto no escuro. Eu posso até me jogar no escuro, mas eu posso me jogar sabendo que lá embaixo Deus está me amparando. A fé não é um salto no escuro.
Junto à fé, como eu disse, é necessário ter também conhecimento de Deus, saber quem Deus é. Fé é descansar em Deus, fé é confiar nele. Queridos, a providência de Deus não depende da sua fé. Não se assuste, a providência de Deus não depende da sua fé. Vamos pensar melhor? Irmão, Deus é soberano, amém? Se Deus é soberano, Ele pode abençoar quem Ele quiser, amém? Se não fosse assim, Ele deixava os ímpios morrer de fome, e Ele não abençoa os ímpios também. Ele não provê. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Ele provê aquilo que as pessoas precisam, independentemente da sua fé. É uma afirmativa muito pesada, talvez, para alguns aqui, mas nós vamos aprofundar um pouco mais aqui. Esse terreno é muito perigoso se a gente não explicar direitinho. Ele pode ou não pode abençoar quem Ele quiser? Pode, independentemente de ter ou não fé. Mas eu quero dizer o seguinte: fé não é moeda de troca, amém? Fé não é moeda de troca. Deus, eu te dou tanto para tu me dar tanto. Esta é a minha fé. Eu creio que se eu der tanto, o Senhor vai me dar tanto. O Senhor vai me dar de acordo com aquilo que eu faço, as obras que eu faço. Não, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Fé não é moeda de troca. Deus fará a sua vontade, a dele, independente da sua fé. Por quê? Porque é do caráter de Deus abençoar, faz parte dele. O milagre não depende de quanta fé eu tenho, mas de quanta graça Deus tem para dar e quanta graça Ele quer derramar sobre as pessoas. O milagre depende dele, de quanto Ele quer derramar da sua graça sobre mim e sobre você. E o que é graça? Graça está dizendo, é de graça, não nos custa nada. Graça é um favor imerecido, ou seja, eu não mereço, mas Ele me dá. Eu não mereço, você não merece. Quem acha que merece alguma coisa, é graça. Graça é favor imerecido. Deus, por isso, dá para quem Ele quer. Mas saiba que a fé é o caminho para a comunhão com Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora fechamos o entendimento. Não é moeda de troca. Deus dá a graça para quem Ele quer, mas a fé é um caminho para a comunhão com Deus. O ímpio recebe a bênção, mas não tem comunhão com Deus. O justo, o crente, tem comunhão com Deus, recebe a bênção também, de uma forma diferente. Ele tem comunhão com Deus. É diferente. As minhas filhas que moram em João Pessoa têm um tipo de comunhão comigo. Edna e Évila, que moram comigo, que têm comunhão comigo, elas têm muito mais de mim do que as que estão em João Pessoa. É óbvio. As que estão em João Pessoa eu abençoo, mas as que estão juntinho de mim o tempo inteiro, elas são o tempo todo abençoadas, porque elas têm comunhão comigo. É assim a nossa relação com Deus. Irmãos, os religiosos do templo, voltando ao texto, por sua vez, culto após culto, eles cumpriam seus rituais de religiosidade, pensando que agradavam a Deus. Mas Jesus não estava naquele templo, Ele estava junto aos necessitados. Eu quero lhes dizer que a religião que deixa de estender a mão para o pecador e que deixa de acenar com a esperança, ela não tem muito significado para aquele que tem um coração aflito, para aquele que tem um coração desorientado. E o que menos os aflitos e desorientados precisam, irmãos, é de mais censura. É o que menos eles precisam. Talvez você hoje esteja olhando honestamente para a sua vida e diga: olha, eu estou cheio de coisa errada e eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui hoje nesta igreja. Mas se você se sente uma pessoa assim, alegre-se, porque é exatamente em você que Jesus tem interesse. Se esse é o seu sentimento,
É em você que Ele está olhando, é para você. Porque aquele homem, ele estava sentado lá, num canto, marginalizado, largado. A vida dele estava passando e ele a estava perdendo. 38 anos já haviam se passado. Sabe lá quantos anos já se passaram na sua vida? Quantas pessoas, meus irmãos, estão assim hoje? A vida está indo embora e elas não conseguem entender o que é que estão fazendo aqui. Elas estão perdendo o sentido da vida, elas estão frustradas, elas estão desorientadas. Quando o milagre não acontece, como não acontecia na vida daquele homem, quando o milagre não acontece na minha vida e na sua vida, nós ficamos frustrados como aquele homem estava no tanque de Betesda. Muitos de nós ainda hoje estamos deitados em camas psicológicas que impedem que o milagre aconteça em nossas vidas. Você está assim? Problemas? Crise existencial, talvez? Desorientação? Lembre-se, não importa qual seja a sua situação, o Jesus que veio para os doentes é exatamente o que hoje se dirige a você. E esse Jesus, ele tem algo a tratar com você hoje, aqui e agora. No versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A terceira lição é a proposta que Jesus tem para mim e para você. A pergunta que ele faz, ele sabe como você está, e ele lhe pergunta: queres ser curado? Você quer ser curado? Ele toma a iniciativa. Esta é a primeira questão. Jesus tomou a iniciativa. Ele foi até aquele homem desesperançado, enfermo, frustrado. A bênção nunca chegava para ele. Ele estava largado, abandonado. Jesus tomou a iniciativa. Lembre-se sempre disto. Nós até podemos muitas vezes não tomar a iniciativa, mas Jesus toma e ele vem ao nosso encontro. Aleluia! A iniciativa sempre é dele. Certamente muitas vezes ele deve ter tomado a iniciativa e falado com você que está aqui agora me ouvindo. Muitas vezes talvez ele tenha tomado a iniciativa e batido a porta do seu coração e mostrado que tem vontade de participar da sua vida, da sua experiência, mas você o tem deixado de fora. Talvez você esteja assim, não querendo saber de Deus. Talvez esteja até ansioso para que eu pare de falar, que termine logo essa mensagem. Mas, irmão, sabendo-se que a iniciativa é dele, daí nós entendemos que é o Espírito dele quem tocou no teu coração e que te impulsionou esta noite para você vir até aqui. E aleluia por isso. Você veio parar aqui hoje em Betesda. Aqui é casa de misericórdia hoje para você, porque Jesus está aqui te olhando, sorrindo e dizendo: queres ser curado? Você quer ser curado? E no texto, Jesus fez essa pergunta, aparentemente óbvia para um paralítico que estava lá no tanque de Betesda. Que pergunta aparentemente absurda. Pense comigo. Perguntar para aquele paralítico: queres ser curado? Ele poderia responder: lógico, o que o senhor pensa que eu vim fazer aqui? É claro que eu quero ser curado. Em tese, essa poderia ter sido a resposta daquele homem. Por que Jesus fez uma pergunta tão óbvia aparentemente? Eu presumo que duas questões motivaram a pergunta de Jesus. Primeira questão: despertar esperança. O cara estava lá, esperando. Queres ser curado? Despertou esperança. Você quer ser curado hoje por Jesus? Não nasce uma esperança no seu coração de que algo diferente hoje vai acontecer na sua vida? Ele podia mudar a vida daquela pessoa. Ele podia mudar a vida dele, como pode mudar igualmente a sua vida. Ele chega. Por isso, ele primeiro desperta a esperança em nós, porque ele pode transformar a sua vida. Queres ser curado? Primeiro, despertar esperança. Segundo,
despertar a fé. Aquele homem estava com uma fé direcionada para algo que não ia levá-lo a lugar nenhum. Será que nós muitas vezes não estamos com a nossa fé direcionada para alguma coisa que nos leva para outro lugar, menos para Jesus? Irmãos, eu tive a minha fé direcionada mais de 30 anos, paralítico espiritualmente, direcionada para a reencarnação. Quanto tempo eu desperdicei da minha vida? Despertar a fé. É possível ser mudado? Queres? Talvez ele te faça essa pergunta e te diga: eu posso mudar a tua vida. Você quer? Você crê que ele pode mudar a sua vida? Porém, irmãos, se a pergunta de Jesus é óbvia, a resposta não tem sentido. Pensa comigo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Olha a resposta: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus estava ali na frente dele, oferecendo saúde, oferecendo cura. A resposta daquele: eu não tenho ninguém que me ponha naquela água ali. Irmãos, Jesus não perguntou: você quer ser levado para o tanque? Você quer que eu leve você e coloque você lá naquela água? Jesus não perguntou isso não. Mas o que o homem diz é: não, Senhor, eu não tenho ninguém para me arrastar e colocar no tanque. Em outras palavras, eu sou paralítico, eu tenho que ir para lá me arrastando, e eu nunca sou o primeiro. Mas não foi isso que Jesus perguntou, mas sim se ele queria ser curado. Irmãos, o homem natural, geralmente, ele coloca a sua esperança em duas coisas. Primeiro, na atividade humana, não é? Fica sempre esperando que outra pessoa possa resolver o problema dela, ou um médico, confiando no dinheiro do titio, da vovó, da mamãe, no seu próprio dinheiro. E a segunda coisa que as pessoas colocam é na superstição. Como tem gente atraída para a superstição. Aquele homem estava frente a frente com Jesus, mas ele continuava acreditando que aquela água do tanque lá queria resolver o problema dele. Alguns nos dizem: ali é um benzedor, ali tem uma irmã que tem uma oração forte, ali tem uma que joga as cartas, tem outra que joga os búzios. Vai lá que em tal lugar tem o banho do descarrego, você vai ser curado desse negócio, você vai resolver o seu problema. Tem um centro espírita ali, vai lá tomar esse descarrego, vai lá ser bento com galho de arruda, que lá vão resolver o teu problema. Você quer resolver o seu problema? Eu disse: eu estou tentando. Eu consultei uma cartomante, ela já consultou as cartas e me disse o que é que eu devo fazer. Eu estou tentando. Outro me mandou que eu comprasse uma galinha preta que vai fazer um despacho à meia-noite na encruzilhada. Irmão, tem muita gente correndo para isso. É muito curioso como as pessoas colocam fé e superstição. É curioso como elas colocam fé, como elas acreditam em tolices. Quer ser curado? Não tenho ninguém para me levar para aquela água ali quando for agitada. Quantas pessoas que não entenderam ainda que Jesus Cristo pode mudar a sua vida e estão esperando por outros homens, estão acreditando em tolices, estão acreditando em invenções humanas. Elas deixam de crer no Salvador, deixam de crer naquele que dividiu a história em duas partes, antes e depois dele, e vão acreditar em Iemanjá, rainha do mar, e vão acreditar em cartomante, e vão acreditar em búzios, em jogo de carta. Mas é a crendice do homem. Jesus, ele simplesmente não precisava daquela água, daquele poço para curar aquele homem, porque ele é a própria água da vida. Ele não precisava daquilo. Jesus é a água da vida. Ouça o versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levantar, Jesus? Talvez você perguntasse.
Mas o meu problema é exatamente este, Jesus. Como eu vou me levantar se eu sou paralítico? Mas ele disse: levanta! E esta é a ordem dele. Quando ele entra com a sua palavra, todas as coisas são mudadas. Ou seja, o que tem te dominado, você agora tem que dominar. O leito o dominava, ele vivia dominado por aquele leito, e agora ele devia dominar o leito. E por isso Jesus disse: toma o teu leito, aleluia, e anda. Ele vivia dominado por aquilo. Que é que tem te dominado? O que é que tem dominado a tua vida? Toma isto que tem te dominado, te levanta e carrega isso e anda, aleluia. O que é que tem te dominado, meu irmão, que você precisa dominar? Pois o texto diz que imediatamente o homem se viu curado e pôs-se a andar. Queridos, há muitas pessoas como este homem, que a vida está em desacerto, elas vivem infelizes, a vida está escoando entre os seus dedos, o tempo está passando, a vida está escorrendo como a água, as pessoas não conseguem se realizar na vida, por isso estão profundamente frustradas. É porque certamente estão colocando as suas expectativas de mudança em superstições, em crendices, ou então em outros homens. Esperam por outros homens. Elas estão esquecidas que Jesus Cristo tem poder para transformar e para mudar. E esta é, amados irmãos, a lição fundamental deste texto da palavra. Jesus Cristo tem misericórdia, por isso ele procura por pessoas carentes. Só Jesus transforma, só Jesus muda a tristeza em alegria. Ele é a própria vida, ele é o pão da vida. Oh glória! Meu irmão, minha irmã, se você é um carente, saiba que ele procura por você. Aleluia! Ele procura por você para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para você deixar o leito de paralisia espiritual que você se encontra e se levantar e sair marchando para a vitória, para o abraço com Jesus. Oh meu irmão, no fim há um contraste: a atitude de Jesus e a atitude dos fariseus. Hoje é sábado, hoje não é dia de carregar a cama. Brigaram com o paralítico porque ele estava carregando a cama. Há o preconceito, meu irmão. Os fariseus do século 21 são iguaizinhos os fariseus do tempo de Jesus, porque eles só olham suas próprias leis e suas próprias regras. E por isso muitos dizem: eu? Aceitar o evangelho? Com que cara eu vou chegar lá em casa e dizer que eu aceitei o evangelho? Vão me chamar de Bíblia, que eu agora virei crente, vão acabar comigo. Aqui está a cultura farisaica, a cultura do preconceito. Quem não olha a bênção, quem não olha a transformação, quem não olha a mudança, fica paralítico. Ficar paralítico pode, mas carregar a cama, que significou a cura, não pode. Ser curado também não pode. É esse o pensamento farisaico. Então, não se deixe dominar por esta mentalidade farisaica, que aliena, que apequena e que impede a bênção. Por fim, a última palavra, quando Jesus mais adiante reencontra o homem: olha, tu já estás curado, vá e não peques mais. O que ele quis dizer? Filho, tu já está curado, não peques mais agora. E ele está dizendo isso é para você, que talvez já tenha sido curado, já tenha sido liberto. O que ele está dizendo para mim e para você, para mim e para você:
olha, você já está curado, não peca mais, você já tem uma vida nova para viver, então viva direitinho. E isso é lindo. Jesus cura, Jesus transforma, e só depois é que ele passa a exigir mudança. Primeiro ele liberou a bênção, depois ele diz: vem cá, tu já está curado, não peques mais, anda direito. Deus disse para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. É isso que é a palavra de Deus. Esta é a mensagem nesta noite. Você está curado, você foi transformado, então agora siga assim, vá em frente e procure não continuar tropeçando. Queres ser curado? Em quem você tem depositado a sua confiança? Nas superstições ou tem esperado pelo homem? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Horizonte. Deus esteja aplicando a porção da sua palavra nos nossos corações, que nós possamos meditar nesta mensagem, nessa palavra, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Pode me levar ao tanque dos milagres em Betesda. Preciso me curar, preciso me lavar, voltar à vida. Mas como vou chegar? Não posso caminhar, andar sozinho. A vida me feriu e o tempo que passou me enfraqueceu. Mas sei que o poder que ao tanque vem descer não vem das águas, mas vem de algum lugar que ninguém sabe achar, ninguém consegue ver. Não quero apenas ser curado, então viver o que antes não vivi. Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder.
face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do Programa Momentos com Jesus.